E aí, pessoal, Eric aqui. Hoje vamos para uma linha interessante, porque a gente falou sobre. A gente não falou, eu mandei uma videoaula sobre os princípios de propagação de luz, que é a propagação retilínea, reversibilidade dos raios de luz e independência dos raios de luz. Só explicando rapidinho, propagação retilínea é que os raios de luz vão sempre percorrer uma linha reta. A reversibilidade, se ele faz o caminho de ida, ele faz o caminho de volta. E a independência é que se dois raios de luz se cruzarem, eles vão continuar seu caminho como se nada tivesse acontecido. Esses são os princípios de propagação e os dois primeiros são muitíssimo importantes para a gente. Então bora lá. Primeiro, como a altura de um prédio é medida? Vocês já pensaram nisso? Vocês acham que o prédio é medido jogando uma fita métrica lá do topo até lá embaixo? Ou fazendo o contrário, amarrando uma linha na fita métrica e esticando ela do solo até o topo dele? Então, essas duas soluções são meio problemáticas para medir a altura do prédio, porque tem vento e tem problemas que vai fazer com que a trena ou a fita métrica não fique reta, além de ter que arrumar uma fita métrica grande o suficiente para medir a altura do prédio. Então a gente usa o princípio da propagação retilínea da luz para nos ajudar. Por exemplo, nós temos aqui o Sol, que lança um raio de luz que faz a sombra do prédio. E nós temos aqui uma estaca fincada. Ela não precisa estar dentro da sombra, ela pode estar bem depois, aqui para a esquerda, certo? E aí o que acontece? Esses dois triângulos aqui, da estaca e o da sombra do prédio, eles vão ser semelhantes. E com isso, a gente pode usar uma regra de 3 para achar a altura do prédio. E como é que a gente vai fazer isso? É a altura do prédio dividido pela altura da estaca vai ser igual à sombra do prédio dividido pela sombra da estaca. Ok? Então, repetindo, altura do prédio dividido pela altura da estaca, sombra do prédio dividido pela sombra da estaca. Ah, Eric, mas aqui no cantinho está diferente. Tá, mas vai dar o mesmo resultado. Porque você pode pegar a altura do prédio dividido pela sombra do prédio, o que dá Hzão dividido por 60, a altura da estaca dividido pela sombra da estaca, o que dá 2 metros dividido por 3. E o resultado vai dar exatamente o mesmo. Certo? Então não se preocupem. O outro efeito é o de sombra e penumbra, porque quando a gente sai no sol e a gente observa a nossa sombra é bem definida, né? A gente consegue enxergar a ponta dos dedos e tudo mais, e a nossa sombra ela não é borrada. Certo? Então isso é sombra, ou pelo nome físico chamado umbra. E a penumbra é uma região ao redor da umbra quando a fonte de luz é uma fonte extensa, ou seja, o tamanho dela é relevante para a distância do objeto. Então, bora lá. Quando esse objeto ilumina o obstáculo, ele cria uma região de sombra, que aí é a sombra mesmo, aquele pretão que a gente vê. Porém, ao redor fica uma região borrada. E essa região borrada a gente chama de penumbra. A região de sombra a gente chama de umbra e a região borrada de penumbra. O nome que eu quero que vocês se lembrem é só penumbra. Umbra a gente pode ficar chamando de sombra sem menor prejuízo. E isso afeta também no eclipse solar. O eclipse solar são de 2 tipos, que é o eclipse total e o eclipse parcial. Certo? Total, parcial. E apesar de não ser muito comum no Brasil, eles acontecem com uma certa regularidade. Agora, qual é a diferença do eclipse total para o eclipse parcial?
Para quem não sabe, eclipse solar é quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. Como o Sol ele é um objeto muito grande, ele vai criar uma região de sombra e uma região de penumbra na Terra. Essa região de sombra é onde ocorre o eclipse total do Sol. E essa região de penumbra, o céu vai escurecer e tudo mais, mas o Sol não vai ser todo coberto. E com isso fica aquele eclipse parcial. Cadê? Anterior. Fica o eclipse parcial, com a Lua não tapando completamente o Sol. Ok? Mas se existe eclipse solar, existe também o eclipse lunar, que também tem o eclipse total e o parcial. E ocorre da mesma forma. Na região de sombra, quando a Lua está na região de sombra, ocorre o eclipse total. E quando está na região de penumbra, ocorre o eclipse parcial. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula. Uma videoaula interessante, um pouquinho mais teórica. Só tem um cálculozinho. Mas espero que vocês tenham aprendido o que eu quis passar aqui. Então é isso. E lembrando que a terceira etapa está acabando, então lembrem-se de fazerem as atividades. Eu já estou recebendo elas desde o começo da terceira etapa. Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima e tchau.